Bom dia, pessoal. Como estão? Espero que bem, espero que ótimos e ótimas, usando máscara, evitando aglomerações e lembrando que ainda vivemos numa pandemia, apesar de não parecer e do nosso governo negacionista, certo? Então, a aula de hoje a gente vai continuar a unidade 2 para pensar essas primeiras populações urbanas, certo? Então, essas primeiras populações urbanas que a gente vai estudar, que eu pedi para vocês também o trabalho sobre as primeiras cidades, a gente pode chamar também de povos da antiguidade. Ou seja, para pensar quais foram esses primeiros povos que foram sedentários no planeta Terra. Lembrando que sedentário é diferente de nômade. Nômades são aquelas populações que não têm residência fixa, então eles ficam migrando de lugar em lugar, e sedentários os que ficam praticamente num único lugar e tiram o seu sustento como das coisas que eles conseguem plantar ou comercializar nesses lugares em que eles são sedentários, então, certo? E pensem, e aí, qual foi o processo que levou à sedentarização de alguns povos? É o processo que a gente já estudou no outro vídeo, que eu já fiz o vídeo para vocês, chamado de Revolução Agrícola. E por que Revolução Agrícola? Percebam que é uma total revolução do estilo de vida do ser humano, deixar de ser nômade e virar sedentário, certo? Então, lembrando lá, a agricultura, começar a plantar lá, ter suas plantinhas, nasceu a plantinha e tal, trocou com outro povo e tal, junto com a sedentarização, ou seja, para cuidar das plantas, tem que ter uma casa, tu tem que ficar perto dessa plantação para poder ir lá cuidar da plantação, porque se a gente não fica toda hora indo lá cuidar da plantação e vai migrar de lugar em lugar, essa plantação vai ser tomada, não vai ser cuidada, né? Então vai ser tomada por uma série de plantas e tal. Então o ser humano tem que ficar aqui perto da plantação. Para ficar perto da plantação, constrói uma casa, aí aqui se constrói outra casa, e assim vão surgindo aldeias, vão surgindo cidades. Além de plantação, vai se criando animais. Além de criar animais e de plantar, o que sobrou numa aldeia se troca com outra aldeia, então surgem as primeiras civilizações urbanas, que são essas primeiras civilizações urbanas, que eu vou mostrar agora a seguir, que eu pedi que vocês fizessem o trabalho escolhendo uma cidade dessas primeiras civilizações urbanas, certo? Então, esse processo de começar a plantar, e agora vocês podem olhar no mapa, esse processo de início da agricultura, então, ele vai ocorrer por volta de 11 mil anos antes de Cristo, certo? Isso, 11 mil anos antes de Cristo, a gente vive no ano 2020 depois de Cristo, então soma aí, são há 13 mil anos atrás. A região dessas primeiras plantações, então, do início da agricultura, é chamada de crescente fértil, que é aquela meia-lua em verde que vocês podem ver. E por que crescente fértil? Se vocês observarem esse mapa, tem uma série de pontinhos pretos, que são cidades, certo? E já que as cidades surgem em torno da agricultura, então, perto dessas cidades que teve as primeiras plantações, e o que essas cidades, se vocês observarem no mapa, o que há do lado dessas cidades? Aqueles risquinhos azuis, que são rios. Então, tem ali no crescente fértil o rio Nilo, que é onde surgiu a civilização egípcia, o rio Jordão, que é onde surgiu os hebreus, principalmente os hebreus, os rios Tigre e Eufrates, que é onde tinha essa série de povos, caldeus, acádios, sumérios, assírios, medos, amoritas, que eram chamados de povos da Mesopotâmia. Então, o que é importante ao vocês observarem esse mapa? É importante vocês saberem que as primeiras civilizações urbanas e o início da agricultura no planeta
começa em torno de rios. Por que em torno de rios? Porque pensem, perto dos rios a terra é mais fértil, tem também como ir desenvolvendo obras de canalização de água, para daí levar a água para essas plantações, e as próprias cidades que vão surgindo ali na volta, elas também têm como utilizar essa água para o saneamento. Além disso, os rios têm outro papel importante, que é qual? Servir como transporte. Então, através dos rios, é possível, então, navegar de uma cidade a outra, certo? Então, todo esse processo de surgimento da agricultura e das primeiras cidades dos povos da antiguidade vai ocorrer em torno de rios. E as primeiras regiões, então, que se começou a plantar foi essa do crescente fértil, certo? E aí, esse processo de sedentarização, além de desenvolver o comércio, além de desenvolver a agricultura, ele ocorre junto com a agricultura, uma coisa está junto da outra, certo? Além de começar a criar animais, além de desenvolver o comércio, além de surgir as primeiras cidades, também começa a haver um desenvolvimento tecnológico de materiais específicos para essa vida sedentária, de objetos específicos para essa vida sedentária. Então, uma das coisas que se desenvolve com o processo de sedentarização é a produção de objetos de cerâmica. E aí vocês vão observar um novo mapa. Esse mapa, então, são os locais onde tem as cerâmicas mais antigas descobertas pela arqueologia. Então, vocês podem ver ali em amarelo, no 11º milênio antes de Cristo, ou seja, isso há 12 mil anos atrás, lá na região da Ásia, onde tem ao norte da China e tal, depois ali em vermelho, há 11 mil anos atrás, em rosa, no deserto do Saara, no norte da África, há 9 mil anos atrás, em verde tem toda essa região do Egito, do sul da Ásia, a região em volta do mar Mediterrâneo, que é ali onde tem a bota da Itália, tudo em verde. Surgiram, então, há 9 mil anos atrás. Não é que surgiram, é que tem os registros mais antigos de cerâmica. A região da Europa, há 8 mil anos atrás, e na América, os registros mais antigos de cerâmica, que é ali em roxo no mapa, só há 5 mil anos atrás, porque, bem, vocês sabem que a América foi ocupada depois. Então, pensem, esses são os registros mais antigos de cerâmica que se tem. Só que pensem também que esses registros mais antigos de cerâmica, eles estão relacionados com aquilo que se encontrou arqueologicamente. Então, não significa que talvez não tivesse registros, que já tivesse o ser humano produzindo vasos ou objetos de cerâmica mais antigos que esses daquela região amarela, só que isso se perdeu, essas fontes podem ter não sobrevivido todos esses muitos anos de história, certo? Mas por que trazer a cerâmica aqui? Porque pensa, se tu começa a plantar, e se tu começa a coletar água num poço, num rio, se tu começa então a transportar, guardar esses grãos da agricultura, tudo isso tu precisa de recipientes. Que quando antes você era nômade, tu não ia ter muitos recipientes e nem ia carregar muita coisa, porque tu tava migrando para lá e para cá. Então pensa que é como andar por aí com uma mochila. Claro que não existe a mochila, mas adereços que tu pudesse pendurar no corpo e carregar, né, para mudar os acampamentos. Fixando-se em um lugar, dá para então começar a produzir cerâmica, recipientes para guardar tudo isso que era feito, então, que era produzido a partir da agricultura. Então, esses objetos de cerâmica encontrados, esses vestígios arqueológicos, essas fontes históricas de cerâmica, elas nos ajudam a entender como é que se dá, então, a formação e a organização social dos povos, dos primeiros povos urbanos, a partir de uma necessidade material, que são recipientes para guardar esses objetos,
certo? E aí eu vou agora pedir que vocês observem um outro mapa. Esse mapa, então, tem as primeiras civilizações urbanas, que seriam os fenícios. Os fenícios eram uma população navegadora, então eles tinham cidades na costa do mar Mediterrâneo, que é aquele mar que está o nome deles em cima. Essas cidades eram cidades que se autogovernavam, ou seja, cidades-estados, e eles eram navegadores, ou seja, eles navegavam pelo Mediterrâneo fazendo comércio. Os egípcios, então, plantavam em torno do Nilo. Os povos da Mesopotâmia plantavam também, a maioria deles. Os hebreus viviam principalmente do pastoreio. Os povos da Mesopotâmia também se organizavam em cidades-estados. Os persas, então, tinham um reino, né? A Índia também e a China também, inclusive depois formando um império. Então, a China, Índia, Pérsia e Egito tinham um estado centralizado que administrava toda essa região, certo? E a Pérsia também. E aí, a partir desses povos que vocês veem marcados no mapa, que vocês vão escolher uma das primeiras cidades desses povos para fazerem o trabalho de vocês. Então, essas são as populações, essas 7 populações que vocês viram no mapa, que são as populações mais antigas do planeta Terra, as populações mais antigas sedentárias, certo? E aí, essas populações sedentárias, elas têm algumas características em comum. Primeiro, divisão de tarefas. Ou seja, não é todo mundo que vai plantar. Por quê? Porque tem que ter quem plante e tem que ter quem organize essa plantação, tem que ter quem crie os animais. Então, começa a ter uma maior divisão de tarefas, ou seja, determinados setores ou grupos sociais, cada um fazendo alguma tarefa dentro dessas sociedades. Para isso, para organizar essas tarefas que são feitas nessas sociedades, surge o que não existia antes nas populações nômades? O Estado. Então, o Estado ele vai ter uma função muito importante, que é coletar impostos, administrar a tarefa e defender o território. Então, o Estado ele tem uma função dentro da administração dessas sociedades sedentárias. Além disso, em função de estar sempre no mesmo lugar, e a gente pode até usar o exemplo da cerâmica, há um desenvolvimento tecnológico maior dessas cidades. Ou seja, um sistema numérico, desenvolvimento da matemática para fazer grandes obras de canalização, grandes edifícios, então, como as pirâmides do Egito, por exemplo, certo? Obras de saneamento básico. Então, começa a ter um desenvolvimento do sistema numérico para desenvolver obras de engenharia, certo? O uso da força animal na agricultura também. Então, se domestica animais para serem usados tanto como transporte, para transportar mercadoria nessas redes comerciais, quanto para ajudar a arar a terra, certo? E aí, há o desenvolvimento também de embarcações para usar esses rios como transportes e de arado de cobre. Então, há também um desenvolvimento de ferramentas de metal, de diversos metais, para ajudar, então, nessas plantações e nas construções que se desenvolvem. E todas essas sociedades marcadas no mapa, elas vão participar de rotas comerciais de longa distância. E aí, um novo mapa para vocês. E vocês podem ver no mapa, então, que tem 2 tipos de rotas comerciais de longa distância. Em vermelho são as rotas terrestres e em azul as rotas marítimas. Então, vocês podem ver que esses povos da antiguidade, eles desenvolvem um comércio muito amplo, ligando diversas partes do mundo, ali a todo o sul da Ásia, Europa através do mar Mediterrâneo e o nordeste da África, a partir do Egito e das populações ali onde está, do litoral onde está marcado Somália. Na época não existia Somália. Então, essas são rotas comerciais de longa distância em que são trocados uma série de produtos e
se vocês observarem essas rotas comerciais de longa distância, elas vão estar ligando o quê? Aquelas primeiras civilizações urbanas que vocês viram no outro mapa. E aí, o que é trocado nessas rotas comerciais de longa distância? E não necessariamente uma pessoa sair da China e chegava no mar Mediterrâneo, ela poderia, um comerciante de um ponto a outro, outro de um ponto a outro e assim por diante. Mas eram trocados principalmente matérias-primas, produtos, então, metais diversos e pedrarias diversas, e ligavam zonas urbanas onde ocorriam essa série de trocas comerciais, certo? E no mar Mediterrâneo, o principal povo que fazia essas trocas comerciais eram, então, os fenícios, como eu já disse, como povo navegador. Certo? Então, essas populações urbanas, agora vocês podem ver um quadro que eu vou colocar para vocês. Aqui nesse quadro vocês têm um resumo, então, desses 7 povos, primeiros povos urbanos do planeta sedentários, né? E aí com algumas características mais gerais específicas. Eu não vou ler um por um, mas aí ao final eu vou pedir para vocês escolherem um e falarem sobre eles. A partir desse quadro vocês podem dar uma pausada no mapa, então. Então, pessoal, essas são as primeiras populações urbanas e as características que elas têm em comum e como elas se distribuíram geograficamente e a importância disso, desse modo de viver urbano e sedentário, como uma mudança totalmente no hábito de viver das sociedades humanas. E se vocês forem pensar, ainda hoje, cada vez mais as sociedades humanas, elas vivem em sociedade. Então, ser populações urbanas, a maioria dos seres humanos viver em cidades, é um processo que começou há 13 mil anos atrás. Então, se a gente vive em cidade hoje, esse processo muito lento e que não ocorreu em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, começou com essas primeiras civilizações que eu descrevi para vocês. E óbvio que também não é algo linear, certo? Então, eu vou deixar algumas perguntas. Essas perguntas eu não vou corrigir individualmente. Vocês vão fazer no caderno, depois eu vou fazer um vídeo correções falando delas, certo? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me perguntem, ou pelo Classroom, ou principalmente pelo Então Pessoal, e me perguntem mesmo. Se quiserem marcar uma aula online, eu tentei marcar com vocês, mas a gente está num descompasso ali de mensagens. Mas podem combinar comigo, ainda estou aberta para isso, se quiserem essa sexta-feira para tirar dúvidas, se não tiverem nenhuma outra aula marcada no horário. Se não, por favor, alguém mais ativo aí da turma, entre em contato comigo para a gente marcar isso, que foi uma demanda da turma de vocês, tá bom? Então, bons estudos, cuidem-se, usem máscaras, lavem bem as mãos e lembrem-se, ainda vivemos numa pandemia e tem gente morrendo por causa dela. Não vamos banalizar essas mortes. Certo, pessoal? Abraço!